Ok, vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Vamos lá? Gostaria de te convidar, você que está em casa acompanhando o estudo, a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Vamos lá? Pai, muito obrigado por este momento, obrigado pela tecnologia que o Senhor tem nos concedido para que nós possamos estudar, Pai querido, mesmo à distância, mas assim conectados, Pai querido, queremos abrir a Tua palavra e permitir que ela, nesse momento, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, então, sobre o assunto que nós queremos tratar hoje, né? Terceirização da fé, ou cristianismo terceirizado, como quiserem compreender, na verdade é quase que sinônimo, né? Então, eu gostaria de conversar o que é terceirização, para começar, para a gente ter um entendimento sobre o que a gente vai tratar nessa noite. Então, a gente tem que começar a pensar o que é terceirização. Na verdade, a terceirização ela é uma forma da empresa visar maiores lucros, né? Geralmente é visando maiores lucros, quando ela então contrata uma outra empresa para fazer o serviço que anteriormente era executado por ela mesma. Por exemplo, existem empresas de limpeza e então a contratante ela contrata esses serviços para ela não ter que contratar pessoas da área da limpeza, que não é o ramo dela. Então, por exemplo, também na área da alimentação, você pode contratar uma empresa responsável em trazer a alimentação para dentro da sua empresa. Você contrata, você terceiriza esse serviço. Já a terceirização, muitas vezes, de profissionais liberais, o que acontece nesse caso? Você não quer pagar, né, o 13º, férias e toda aquela burocracia do FGTS e fundo, né? Então, o que você faz? Você pega, muitas vezes, demite o funcionário e você contrata ele de uma forma terceirizada, né? Então, isso elimina impostos, você alivia a tua carga tributária e muitas vezes você até dá um pequeno aumento para o funcionário, mas visa, então, você não gastar tanto, né? Você ter o mesmo serviço que essa pessoa te geraria, mas com menos ônus, você não tem tanto gasto, mas você tem o resultado igual. Então, mas publicamente ou popularmente pensando, a terceirização ela é encarada de uma forma negativa, né? Ela tem esse lado positivo, que você contrata alguém para fazer o trabalho e você economiza, então, de alguma forma, você tem um lucro maior. Você contrata uma empresa terceirizada, mas ela então paga o 13º, férias e o que tem que ser para os funcionários. Mas geralmente essa pessoa ela acaba trabalhando com um salário mais baixo, né? Então existe esse lado positivo que alivia um pouco o ônus da empresa, você contrata uma mão de obra profissionalizada, né? Mas publicamente ou popularmente pensando, essa concepção de terceirização, muitas vezes, ela é entendida desta forma, de você se eximir da sua responsabilidade, jogando ela sobre alguém outro, tá? E você ter o benefício, né? Você não quer pagar o preço, então você contrata alguém para fazer o trabalho e você sai com o ônus, né? Ou com o bônus, né? O ônus é de alguém outro e o bônus é o seu, né? Então você pode pegar, de repente, pedir para alguém ainda não formado, né, para fazer os desenhos lá de arquitetura, coisa assim, né? Você somente assina, né? Então quem fez o trabalho foi o outro, você apenas só dá o teu aval ali, né? Então essa questão de terceirização, pensando nesse lado negativo, de gerar, né? Você transfere sobre alguém a responsabilidade que na verdade seria sua, tá bom? Nesse sentido que eu gostaria de usar o termo da terceirização no estudo de hoje, tá bom? Só para a gente entender mais ou menos a linha de pensamento que a gente vai abordar no estudo de hoje. Então,
Existe isso na Bíblia, existe terceirização, né, da responsabilidade sobre a vida dos outros, né? Eu quero me eximir da minha responsabilidade, eu pego e jogo ela para alguém outro. Existe isso na Bíblia? Vamos estudar um pouco, vamos ler, vamos ver se a gente encontra isso dentro da Bíblia? Então, eu gostaria de te convidar a abrir o primeiro texto em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, nós temos uma situação que eu iria diagnosticar ela como uma forma de terceirização de uma responsabilidade, você lança ela sobre alguém outro. Então, 1 Samuel, capítulo 15, vai tratar da história de Saul conversando com o profeta Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 25, diz o seguinte: Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel lhe disse: Não tornarei contigo, rejeitaste a palavra do Senhor, e ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. O rei Saul havia sido desobediente a Deus, e ele não cumpriu com aquilo que Deus havia pedido para ele. E aí ele então pede isso para Samuel: olha, volta comigo, intercede por mim, e ora comigo, ora por mim. Né? E aí Samuel diz: não vou fazer isso. Eu não vou voltar com você, você errou e Deus te rejeitou. Então, ponto pacífico, não tem mais o que fazer. Diante dessa negativa, ele então dá a segunda investida. Né? O que foi a segunda investida? Se vocês forem verificar agora o versículo de número 28, diz assim: Disse-lhe Samuel: O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel. Não, perdão, esse aqui é depois. O versículo 30. O versículo 30 diz assim: Respondeu Saul: Pequei. Mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Ele falou assim: olha só, mas faz um favor, volta comigo, pelo menos diante dos líderes do povo de Deus, diante dos líderes do povo, que você fique comigo, né? Que eu adore junto contigo, que as pessoas me vejam junto contigo, para ganhar créditos diante do povo. Então a ideia é mais ou menos aquela, sabe, daquele político oportuno que posa do lado da pessoa famosa, né? Para mostrar: ó, ele está me apoiando, tá? Então eu tenho o apoio dessa pessoa, agora tudo vai bem, tá bom? Para as pessoas gerarem crédito diante dos outros. É que nem aquela situação, eu vi esses dias, onde o prefeito de São Paulo, Dória, né, tinha viajado, acho que foi para a França, para a Espanha, que o Bolsonaro ia receber uma condecoração, e ele foi demonstrar o apoio dele, né, isso antes ainda das eleições e tudo mais. Então, assim, aquela pessoa oportunista que quer a fama da outra pessoa para se beneficiar. Então, ele terceiriza o sucesso do outro para se beneficiar. Ele não arca com a sua responsabilidade. Ele pecou. Ele não precisava de ninguém que intercedesse por ele a Deus. Ele mesmo poderia se quebrantar no seu coração e ele mesmo poderia orar a Deus pedindo perdão, encarando a sua responsabilidade. Mas o que ele faz? Ele simplesmente pede para que Samuel faça, né? Que Samuel interceda por ele. E o que acontece? No versículo 28, aquele versículo que eu quase comecei a ler antes, ele diz o seguinte, Samuel falando, né? Disse-lhe Samuel: O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Então, Deus havia tirado o reino de Israel dele, e entregou, ele ia entregar para alguém outro, que é melhor do que você. Quem era este que era melhor do que Saul? Era Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E por que Davi era melhor do que Saul? Porque ele fazia tudo certo,
Não, porque ele era um homem que buscava a direção de Deus? Sim, ele buscava a direção de Deus. E quando Davi erra, quando Davi peca, ele não necessariamente pede que alguém outro interceda por ele. Ele mesmo se quebranta, ele mesmo vem diante de Deus, ele não joga a sua responsabilidade sobre alguém outro, terceirizando, né, o arrependimento, mas ele mesmo se quebranta. E a gente pode ver isso lá no capítulo de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, é quando o profeta Natan vai exortar ele, e o que acontece? No momento que o profeta Natan fala com Davi, dizendo, olha, você pecou contra o Senhor. Naquele momento, Davi, ele se quebranta e ele pede perdão. Pequei. Né? Ele simplesmente reconhece. Versículo 13. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Respondeu Natan, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Lógico que vem uma série de consequências. Se você for ler o Salmos de número 51, você vai ver o quanto Davi se quebranta e se arrepende e confessa seu pecado a Deus de uma forma muito intensa. Então ele simplesmente encara essa situação, ele não transfere essa situação, essa responsabilidade sobre ninguém, não pede que o profeta Natan, né, faça uma fachada para que ele não seja atingido, né, para que ele possa manter a pose como rei, para que o Natan livrasse ele e ele ficasse com a pose legal diante dos líderes, como Saul fez com Samuel, né, pedindo, Samuel, vem comigo, faz um meio de campo aí, né? Fica legalzinho aqui no meu lado, faz aquela foto de vitória, né? Faz aquela foto legal comigo, a gente divulga ela aí nas redes sociais e tá tudo certo. Não, Davi ele se quebranta, diz, não, eu encaro, eu pequei, eu sou responsável, eu preciso me humilhar diante do Senhor. E no Salmo 51 isso fica muito, muito nítido. Eu gostaria de te convidar agora para você abrir. Será que no Novo Testamento a gente tem algum evento onde alguém tenta utilizar a fama de alguém outro, ou tentando terceirizar a fé dele usando alguém outro? Vamos abrir em Atos. Atos capítulo 8 é uma situação bastante constrangedora também. Atos capítulo 8. Situação na qual Elimas, o Simão, o mágico, ele tenta convencer Pedro a fazer algo por ele. Né? Então, Atos capítulo 8, versículo 24. Atos 8, 24, Simão, né, o mágico, ele pede e fala assim para Pedro, respondeu, porém, Simão, orai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Ele havia oferecido dinheiro para que Pedro orasse por ele, transferisse a unção, o poder de Deus para ele, para que ele também, dessa mesma forma, sobre quem ele orasse, esse poder viria sobre essa pessoa. Porque ele viu Pedro impondo as mãos sobre várias pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo, e elas, inclusive, começaram a orar em outras línguas e tudo mais. Então, o poder de Deus ele era transferido a partir da imposição de mãos de Pedro e de João. Simão ficou extraordinariamente impactado com aquilo, nunca havia visto algo semelhante. Então ele falou, olha, quanto você quer para você orar por mim, transfira sobre mim essa unção, esse poder, e sobre quem eu impuser as mãos, eles também vão receber esse poder. Então ele fez uma boa de uma proposta aí, e Pedro disse, olha, na verdade você está totalmente enganado, esse poder aí a gente não adquire ele simplesmente comprando ele, não existe isso no mercado, para você ir lá, eu quero tanto, né, desse poder aí, não existe isso. E Pedro então fala para ele o quão enganado ele está, e aí ele fala lá no versículo
22, arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Daí ele respondeu, respondeu Simão, orai vós por mim ao Senhor para que nada do que disseste me aconteça. Então o que acontece? Ao invés dele se quebrantar, dele se humilhar, dizer, olha, eu errei, eu pequei, eu julguei mal essa situação, e eu simplesmente, se ele realmente tivesse se convertido de coração, ele teria entendido de que ele não precisa de nenhum intercessor, ele não precisa de ninguém que interceda por ele a Deus, para que ele seja favorecido. Essa terceirização, da fé, ela não funciona. E o que acontece? Mas na concepção dele, dentro da magia na qual ele estava acostumado, sempre tinha que ter o santo, o intercessor, o cara que fazia a magia acontecer. E ele era o cara que fazia a magia acontecer. Quando ele olhou para Pedro, viu em Pedro alguém que tinha uma magia superior a dele. Então, quem mexe com magia, o que faz? Você tem que pagar, você paga a magia que é feita. Então, Simão, ele pensou assim, eu vou oferecer uma boa oferta para ele, para que ele dê a mim este poder dessa magia. Então, sempre tem que ter um intercessor, aquela pessoa que manipula a magia para que o efeito seja alcançado. Então, nessa concepção mágica dele, ele interpretou essa situação dentro dessa concepção. E Pedro diz, gente, você está totalmente fora, isso está totalmente destituído de razão. Pedro fica indignado nessa situação, dizendo, olha, você está em fel de amargura, o teu coração está preso ao pecado, você ainda está preso aos conceitos antigos de magia. Isso não existe, isso não é possível. Há necessidade de arrependimento, há necessidade de quebrantamento, de confissão de pecados. Não dá para transferir, não dá para se terceirizar essa situação. Essa situação é você e Deus. Não tem como uma outra pessoa orar por você para aliviar essa situação. Isso é você e Deus, tem que tratar isso. Então eu tenho visto em nossos dias muitas vezes as pessoas acreditando de que a oração de uma pessoa é mais poderosa. E o que é um conceito errado, Existem coisas que Deus espera de nós. A minha fé, ela depende em primeiro lugar de mim. Então eu não posso responder, lógico, eu como pastor eu respondo pelo ensino, pela doutrina que é ensinada na igreja. Lógico, isso Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim algumas ações e reações dentro da igreja, mas agora eu não posso responder pela fé pessoal de cada um. Pedro não podia responder pela fé, mesmo que Pedro fosse um grande apóstolo. Pedro diz, Simão, eu não posso fazer isso. Isso é uma coisa que você vai ter que achar graça diante de Deus e arrependimento para alcançar o perdão deste seu pecado. Então, não existe uma oração mais poderosa do que a sua oração. Para você alcançar o teu propósito na sua vida, a maior pessoa responsável e a maior fé que pode mover a mão e o braço de Deus é a sua oração. Não é a oração daquela outra pessoa. Então, pastor, a gente não pode pedir para as pessoas intercederem por mim? É lógico. Paulo pedia para que as pessoas orassem por ele. Mas a oração intercessória, ela não substitui a sua oração, a minha oração. Então eu sou responsável primeiro pelas orações em relação a mim mesmo. Então, se eu quero alcançar uma graça de Deus, quem é a pessoa primeira responsável por isso? É você, sou eu. Não consigo transferir essa responsabilidade para ninguém, muito menos a do arrependimento. Não tem como alguém se arrepender no meu lugar. Não existe isso, Como algumas igrejas pregam por aí, Os mormons têm ali o batismo pelos mortos, Isso não existe.
porque o perdão de pecado ele é alcançado mediante o arrependimento, confissão de pecados. A pessoa morta, não tem como você se arrepender pelo pecado de alguém que já morreu. Não existe isso, não existe. Então, essa terceirização, ela ainda existe. Essa terceirização de alcançar o favor de Deus. Se fulano de tal orar, se aquela outra, eu vou naquela igreja, porque naquela igreja é poderosa, naquela igreja assim a coisa acontece. Amado, quem é poderoso é Deus. Não existe igreja poderosa, existe um Deus poderoso. Não existe um pastor poderoso, existe um Deus poderoso. Não existe alguém que ame muito mais do que nosso Deus. Não existe alguém que se importe mais com você do que o nosso Deus. Não existe uma pessoa que ame, que se importe mais contigo do que o nosso Deus. E você tem acesso direto com Ele. É só você dobrar o seu joelho e buscar a face do Pai. E aquele que ora em secreto te recompensará. Falando nisso, é interessante a gente pensar, porque na verdade Jesus, em alguns momentos, ele condena uma atitude de terceirização, de você querer não pagar o preço, mas ter o favor divino. Sabe em que situações a gente pode ver isso? Gostaria de te convidar a abrir Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Nesse contexto que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? Então, Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Está ali dentro do Sermão do Monte. Capítulo 6 de Mateus, versículos 1 e 2 diz assim: Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto a vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. O que acontece nessa situação? A pessoa ela quer a honra e a glória de um trabalho que ela executa, mas ela quer a glória já, ela quer o pagamento agora. Ela não quer passar e esperar o depósito do FGTS. Vamos fazer uma comparação. O que acontece? O depósito do FGTS, do Fundo de Garantia, que todos nós brasileiros conhecemos, é aquele valor de dinheiro que a própria empresa paga e parte do salário do empregado também é retirado, e ela vai para um fundo de garantia. Quando o funcionário ele é demitido, então é sacado esse fundo de garantia e a pessoa pode usufruir dele. E o que acontece? Mas esse dinheiro é só recebido quando você conclui o seu trabalho. E o que acontece? Na terceirização não existe fundo de garantia. Você é contratado como autônomo, geralmente como autônomo. Então você tem que recolher o fundo de garantia como autônomo. Você pode fazer isso como autônomo. Muitas pessoas não o fazem. E o que acontece? Quando você termina o trabalho, quando você quer se aposentar, você não tem valor nenhum para receber, porque você já gastou tudo anteriormente. E mais ou menos essa situação aqui que Jesus está falando. Você quer ser honrado, você quer receber tudo aqui, você quer ser o cara aqui, você gasta todo o teu bônus aqui, então você não tem nada para receber depois. Porque você já consumiu tudo, você já gastou tudo. Na verdade, você trabalhou focando a glória sua. Então, a motivação sua foi errada na hora de trabalhar. Então, você quer terceirizar a responsabilidade, mas ganhar o bônus. E Jesus falou, isso não funciona dessa forma. Se a gente for verificar o versículo 5 do capítulo 6, ele diz assim: E quando orares, não sejais
como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, as pessoas elas oravam não buscando o favor de Deus. As pessoas oravam para buscar o quê? O favor dos homens. Eu quero estar bem na foto, né? Aquela ideia de Saul com Samuel. Você vem comigo, você fica comigo para que os líderes do povo me vejam e eu então fique com a moral legal, né? Se posa comigo, faz o V de vitória e aí fica tudo legal. Então é mais ou menos isso, as pessoas que querem ter a fama aqui na terra, elas querem ser reconhecidas aqui na terra pelos favores que eles fazem. E Jesus diz, olha, eles não têm mais saque nenhum, eles já gastaram tudo, eles já receberam a honra, uma honra que seria dada a eles lá no céu, se eles aqui pagassem o preço, mas eles não querem pagar o preço do anonimato, eles querem o salário todo agora, porque muitas vezes aqui na terra nós vamos pagar o preço do anonimato. As maiores obras, elas não deveriam ser vistas. Elas deveriam ser feitas no oculto, é o que a Bíblia nos fala. E o que é visto, muitas vezes, é o mínimo de tudo aquilo que é feito. Eu tenho conversado muitas vezes com alguns pastores e comentado que, na verdade, o trabalho pastoral de visibilidade, que é a pregação no domingo, que é o ensino bíblico, esse é o trabalho mais fácil do trabalho pastoral. O mais difícil ninguém vê, que é o dia a dia, que é a visitação, que é aconselhamento. Então essas dificuldades não são vistas, mas essas muitas vezes ali que está o crédito, porque se você tem visibilidade, você já recebeu o louvor, ou não, né? Mas a ideia é essa, justamente, é de você investir na invisibilidade. Investir na invisibilidade. Porque Jesus diz que aquele que vem em secreto te recompensará. E aí que está a questão. Trabalhar e investir naquilo que ninguém vê. Mas, poxa, mas como é que eu vou investir em algo que eu não vejo? Como é que eu vou saber que eu vou ter retorno com isso? Fé. É a palavra de Deus que promete. É o Senhor que o promete. E Ele é fiel e justo para nos pagar, porque Ele não fica devendo para ninguém. Quando nós vamos verificar, e com esse texto, primeiro, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Mateus 7, versículo 21 a 23, estamos chegando no final do estudo já, tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus diz, vai ter muita gente no dia do juízo dizendo, poxa, mas eu fiz tanta coisa. Eu expulsei demônios, eu curei pessoas, eu fiz coisas extraordinárias, coisas grandes, né? Aqui só tem coisa grande, né? Expulsar demônio, cura, milagre, pá, aquela coisa toda, aquela visibilidade toda. E Jesus diz, cara, você não entendeu essa visibilidade toda, você já recebeu todo o teu salário ali já, porque você buscou a visibilidade, você buscou a projeção, você não investiu no secreto, você queria ser visto. E aí já recebeu todo o pagamento, não tem mais nada para ti. Na verdade, eu nem te conheço. Aparte-se de mim. Você não tem mais nem lugar aqui do meu lado. Eu não te conheço. E olha só, essas palavras são duras. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você queria tanta visibilidade, você pratica a iniquidade. É de assustar essa forma dura de Jesus tratar essas pessoas. Porque elas buscavam a projeção. Elas buscavam
a visibilidade. E veja só agora, e interessante nós contrapormos esses dois textos, porque eles nos mostram dois conceitos antagônicos. Veja só agora, Mateus também, capítulo 25, o juízo final, onde Jesus fala sobre o juízo final. Mateus capítulo 25, versículo de número 33. Isso, capítulo 25, versículo 33 em diante, diz assim: Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O interessante disso tudo é que aquelas pessoas que são chamadas de justos, né, aqueles que estão do lado direito, né, apartará ovelhas à sua direita e à sua esquerda, né, se tiver à sua direita, vinde benditos do meu Pai, por ser por herança. Então, aqueles que são aqui, aquelas pessoas que estão do lado direito, aquelas pessoas que são praticadas as obras justas e tudo mais, elas mesmas não sabiam que eles tinham praticado. Jesus teve que lembrar eles: Ei, você sabe o que você fez? Ele falou: Mas eu não lembro de ter visto você nu, não lembro de ter visto você com fome, não lembro de ter visto você enfermo ou preso, eu não lembro de ter visto você. Quando isso aconteceu? E Jesus diz: Olha, vem cá, deixa eu te lembrar. Você lembra aquela pessoa que você foi visitar, que estava isolada em casa, estava em depressão? Então, aquela pessoa lá era eu. Você lembra aquela obra gigante, aquela obra extraordinária que você viu que alguém estava com fome, você deu comida para ela? Então, era eu, era para mim. E aí Jesus vai elencando, vai mostrando pessoa por pessoa que foram auxiliadas. Vocês percebem o quão antagônico aquelas pessoas que anteriormente falavam assim: mas em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós curamos, em seu nome nós fizemos grandes obras, milagres e aquela coisa extraordinária e tal. Jesus diz: ei, isso aí não vale nada para mim. Então as pessoas parecem que têm que lembrar Deus daquilo que elas fizeram. Mas você não sabe o que eu fiz. Você não lembra, Deus? Você não lembra que eu fiz tantas coisas maravilhosas? E Deus diz: vem cá, eu não te conheço. Já essas pessoas, elas dizem: Deus, eu não lembro. Eu não lembro de ter visto você com fome, eu não lembro de ter visto você nu, eu não lembro. Vocês percebem que o que é feito no oculto, o que é feito de uma forma, não vou dizer inconsciente, mas de uma forma não pretensiosa. Não pretensiosa. Eu não quero ser humilhado, mas eu quero ter o bônus. Eu quero ser honrado. Então, amados, muitas vezes o trabalho que é feito nos bastidores, que ninguém vê, um trabalho que não é motivado para autoprojeção, esse é reconhecido por Deus. Deus diz: olha, esse cara aqui entendeu. Porque Deus também trabalha no oculto. Muitas vezes Deus não faz questão de mostrar para todo mundo: foi eu que fiz. Os grandes milagres, eles acontecem, lógico que acontecem, mas Deus faz muitos outros milagres durante o nosso dia que a gente nem percebe. E Deus estava lá, nos protegendo. Quantas vezes você viu, a gente só olha para a proteção de Deus quando aquele livramento do tipo: uau, estava atravessando a rua, o sinal fechou e o carro furou o sinal e eu pulei e uau, né? Foi um milagre de Deus não ter me pegado, tá? Beleza.
Agora, aqueles dias que tudo corre normal, você não viu milagre nenhum. E Deus estava te acompanhando todos os dias, passo a passo. Desses a gente não agradece porque a gente não viu o livramento de Deus. Amados, Deus não precisa mostrar grandes obras para que a gente o reconheça no nosso dia a dia. E Ele também não quer que nós apenas olhemos para os grandes feitos de milagres, sinais e não sei o quê. Busca o Senhor no secreto. Não terceirize a responsabilidade sua. Muitas vezes dentro da igreja nós temos terceirizado as responsabilidades. Ah, não, o ministério tal vai fazer. Nós temos o ministério de auxílio, então o ministério lá vai fazer. Isso tira a minha responsabilidade, isso é trabalho deles. Ah, não, mas tem uma responsabilidade lá de limpar. A gente paga uma diarista para limpar a igreja, então eu já não preciso mais, isso não é minha responsabilidade. Ah, tem que fazer o jardim da igreja. Tá, mas eu vou pagar alguém para fazer? Eu vou terceirizando o trabalho que seria nosso, seria meu. O quanto eu tenho terceirizado a minha fé. O quanto eu tenho terceirizado. Ah, o pastor faz devocionais, então não preciso fazer minha devocional, porque o pastor já está fazendo, eu ouço a devocional dele. Ou o pastor, inclusive, ora no final da devocional, é legal, porque daí ele já ora, abençoa meu dia. Já está tudo certo. Só estou brincando, tá, gente? Continue ouvindo as devocionais, tá bom? Mas a devocional do pastor não tira ou não substitui a tua devocional. A oração do pastor não substitui a sua oração, o seu tempo com Deus. Nada pode substituir a nossa vida com o Pai. Então, meu querido, eu queria deixar esse texto para nós. Nós não conseguimos terceirizar. E aquilo que nós achamos que é tão desnecessário, aquilo que é tão pequeno diante de Deus, às vezes é aquilo que Deus queria ver na nossa vida. Às vezes Deus queria ver uma obra de amor. Você se importar com o próximo, só isso. A gente se importar com aquele que está sofrendo. Então, queridos, vamos orar ainda, pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. E eu quero pedir que Deus te abençoe ricamente. Eu quero que você seja uma pessoa frutífera. Eu quero que você seja uma pessoa abundantemente feliz. Para que você também, com essa tua alegria transbordando, venha também impactar a vida das outras pessoas. Amém? Pai, em nome de Jesus. Eu peço que nós jamais venhamos cair no erro de nós acreditarmos que podemos, talvez, responsabilizar os outros por aquilo que o Senhor quer que nós façamos, papai querido. Me perdoe, Senhor amado, nos momentos onde eu tenho procurado me desvencilhar da minha responsabilidade, Pai. Eu clamo em nome de Jesus que o Senhor abençoe a sua igreja. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe aqueles que estão orando agora comigo, Pai querido. Eu oro em nome de Cristo Jesus, que o Senhor os abençoe e os faça frutificar, Pai querido. Eu quero pedir que as tuas bênçãos, que as janelas do céu estejam abertas sobre esta casa, sobre este lar, sobre essa família, e que eles de tanta gratidão possam, Pai querido, ser generosos com aquelas pessoas que estão ao redor delas, porque este é o teu propósito de nos abençoar, para que nós sejamos bênção. Ó Pai, muito obrigado, que as tuas bênçãos nunca vão faltar para aqueles que são generosos em Cristo Jesus. Amém.